Mais uma questãozinha sobre primeiros socorros. Em caso de sinistro com o veículo transportando produtos inflamáveis, que pega fogo, né? O procedimento correto é... Qual seria o procedimento correto? O que vai entrar aqui nesses 3 pontinhos? Providenciar o mais rápido possível o escoamento do produto. Olha, esse escoamento do produto, quem deve fazer é a equipe profissional e treinada. Não é você, motorista, não, tá? E aqui ainda tem um outro problema, o mais rápido possível. Tudo que nos remete à ideia de imediatismo, eu considero casca de banana. E casca de banana faz com que a alternativa esteja 90% das vezes errada. E nesse caso aqui, está errada. Sinalizar o local com tochas de fogo. Pensa bem, o produto é inflamável, pega fogo fácil. Aí você vai sinalizar com tochas de fogo? Não. Letra B, essa é a absurda. Toda questão tem sua alternativa absurda, né? Achamos aqui e já eliminamos. Efetuar, primeiramente, a limpeza do veículo. Assim como o escoamento do produto só deve ser realizado por equipe profissional treinada, a limpeza desse veículo que transporta produto inflamável também só pode ser feita por pessoal especializado, treinado. Não é você. Então, letra C está fora. Isolar o local. Aí sim, uns 100 metros antes, uns 100 metros depois, você pode atravessar ali uma fita, colocar arbustos de fora a fora, não é aquele no meio da pista, não é de fora a fora, que é atravessando a pista, para mostrar que quem estiver aproximando não deve transpor aquela barreira de arbustos, porque senão ele vai entrar numa área de risco onde tem produto ali, acidente ou um sinistro, com veículo com produto inflamável, tá? Então, essa aqui é a resposta. Questão sobre primeiros socorros. Em caso de atendimento a uma vítima que apresenta sangramento, é recomendável, aí o que vai entrar nesse espaço aqui? Uma das alternativas. Na letra A diz, ministrar analgésico, aqui já começou errado. Porque dentro das 10 regras sagradas de primeiros socorros, você não conhece essas 10 regrinhas porque você não é aluno nosso. Se fosse, conheceria as 10 regras sagradas. Aqui no link desse vídeo, aqui na descrição desse vídeo tem um link para você vir estudar com a gente, tá? Aprender as 10 regrinhas que vão resolver todas as questões de primeiro socorro. E lá nas 10 regras sagradas diz que não pode dar qualquer tipo de medicamento para a vítima de acidente de trânsito ou de sinistro de trânsito. Alimentar a vítima nem fala nas 10 regras sagradas, mas fala que tem que manter a vítima em jejum, não pode dar água nem alimento. Então, de certa forma, direta ou indiretamente, está entre as 10 regras sagradas. Isso aqui não é recomendável. Eu estou procurando o que é recomendável, né? Letra B, utilizar luvas de borracha para evitar contaminações. Seria uma boa ideia aquelas luvas que os enfermeiros, os médicos, os dentistas, profissionais de saúde, né, usam, aquelas luvas descartáveis, para evitar contaminação? O cara está tendo sangramento, ó. Tá vendo? O que você acha? A ideia é boa ou não? Sim, não é? Professor, mas se eu não tiver as luvas de borracha, então eu não vou prestar o socorro? Vai sim. Mas olha o que está escrito aqui. Está falando que é obrigatório usar as luvas de borracha? Está falando aqui que é obrigatório? Não, está falando que é recomendável, né? Então, tendo, utilize. Não tendo, tome outros cuidados para não se contaminar ali. Então, certamente vai ser a letra B a resposta. Vamos ver aqui. Oferecer água para evitar uma possível desidratação? Não pode. A vítima tem que ficar em jejum. Não pode nem dar alimento e nem água. Quem pode fazer isso é o socorro profissional. Os socorristas profissionais. Eles conhecem ali a fundo a situação, a condição da vítima e sabem se pode dar água, se pode... Normalmente não dão, né? Nem os profissionais. Eles colocam no soro, vai hidratando a vítima ali, vai dar alimento e água. No primeiro momento, não. Então aqui está errado, não pode dar água. Estancar o sangramento usando um torniquete. Olha, se é um sangramento simples, não carece nem de muito cuidado. Às vezes coloca um chumaço de pano em cima ali, apertando, já resolve. Além do mais, aqui está escrito torniquete. Torniquete é uma técnica que existe para estancar grandes sangramentos, mas que não deve ser utilizado por motoristas quando estão prestando socorro. Só pode ser usado por profissionais treinados. Então, o torniquete deixou de existir? Não deixou, ele continua existindo. Pode ser utilizado? Só por profissionais treinados. Por motoristas, não. Não vou nem explicar o que é torniquete aqui, tá, gente? Só saiba que torniquete não pode ser utilizado por motoristas ou leigos, beleza? Então aqui está errado.
A resposta realmente é a letra B, conforme nós já havíamos suspeitado. Questãozinha sobre processo de habilitação. Ao se aproximar de áreas escolares ou de vias onde haja travessia de pedestres, o condutor deve fazer o quê, hein? Manter a velocidade do veículo e seguir em frente, mesmo sendo área de travessia de pedestre? Eu não entendi essa segunda parte aqui, o mesmo sendo área de travessia de pedestre. Porque tanto essa segunda parte, né, ó, área de escolares, está aqui, até aqui, ou de vias de travessia de pedestres, o procedimento é o mesmo. Então, esse mesmo aqui eu não entendi, não. Parece que quis justificar algum erro na primeira parte da alternativa, mas não faz sentido. Então, de cara, eu já não marcaria essa alternativa por isso, que ela está sem sentido. Mas esse manter a velocidade aqui, ó, isso aqui é um problema. É muito comum a gente pensar assim, eu vou manter a velocidade. Quer dizer, considerando que você vem numa velocidade baixa ou razoável, né? Mas se você estiver correndo, você vai manter essa velocidade? Correndo? Então não dá para manter a velocidade não, tá? Já eliminei aqui a letra A. Reduzir a velocidade. Opa, aqui a conversa já mudou. Ó. Reduzir a velocidade. Ok, aí é sempre bom, inquestionável, né? De forma compatível, ou seja, de forma que seja ok com a segurança no trânsito local. Certamente vai ser essa a resposta. Vamos ver as outras alternativas. Ó. Reduzir a velocidade, beleza. Somente se a pista estiver escorregadia. Esse somente aqui é uma casca de banana. Quem estuda com a gente sabe que quando aparece casca de banana na alternativa, é 90% de chance dela estar errada. Então, nesse caso, está errada. Se tirar o somente, a alternativa fica correta. Quer ver? Ó, reduzir a velocidade do veículo se a pista estiver escorregadia. Beleza, está escorregadia, tem que diminuir muito, né? Mas aqui fala somente se a pista estiver escorregadia. Pô, então está desconsiderando aqui o fato de ser área escolar, que tem crianças atravessando a pista, né? O fato de ser área com aglomeração de pedestres, tem pessoas atravessando a pista. Então está desconsiderando outras possibilidades. Esse somente aqui, ó, é um termo muito restritivo. É o que eu chamo de casca de banana. A letra D diz que reduzir a velocidade, beleza, do veículo e ligar o pisca-alerta. Esse ligar o pisca-alerta aqui que está errado. Ó. O pisca-alerta não é para ser utilizado nessa circunstância. Não é situação de emergência, não é? Então, está eliminado. Confirmada aí, letra B de bola. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questão sobre primeiros socorros. O sinal vital que não varia conforme a idade é qual? Gente, sinais vitais são sinais que a vítima, a pessoa, não é só a vítima, não. Qualquer pessoa tem sinal vital. São sinais que nos possibilitam analisar a condição dessa pessoa, condição de vida, condição de saúde. Quando você chega num pronto atendimento, num pronto-socorro, num hospital, num consultório médico, antes de chegar nas mãos do médico, você passa por uma triagem. E essa triagem eles vão analisar em você o quê? Normalmente é um enfermeiro que faz isso, né? A sua temperatura corporal, que é medida com o quê? Com aquele termômetro, né? Que põe lá debaixo do sovaco, é assim mesmo que fala? Eles vão olhar ali a sua pressão arterial, é aquela que a gente põe aqui no braço assim, bombeia, vai apertando o braço, aí para o reloginho para lá no ponteirinho, para no outro, ninguém entende nada, né? Pois é, mas a enfermeira entende. Então ele vai analisar a temperatura corporal, pressão arterial. Nesse momento, ela está observando também a sua pulsação ou batimentos cardíacos, para ver se está ok. Cardíacos. Ou pulso, né? Pode ser chamado de pulso. O que mais que ela observa? Respiração. Essa pessoa está respirando direitinho? Está regular ou está irregular? Está compassado ou não está compassado? Como é que está? Tudo isso aqui são sinais vitais. E a pergunta aqui diz o seguinte, o sinal vital que não varia conforme a idade, não varia, quer dizer, não muda conforme a pessoa vai ficando mais velha. Qual desses que é? A pressão arterial muda, tanto que a pressão arterial de um idoso, ela está sempre desbalanceada, né? Vai medir, sempre complicado. Eu ainda não cheguei nessa fase, não. A minha está sempre bonitinha, é o 12/8 ali, lindo. O batimento cardíaco, pulso, muda. Se você olhar um recém-nascido, cara, ele chega a ter 140 pulsações por minuto.
Enquanto um adulto, eu, que ainda não sou idoso, eu estou aí na faixa de 90, 100 pulsações por minuto. Vai diminuindo. Quanto mais velho você vai ficando, mais devagar vai ficando o seu pulso. A mesma coisa acontece com a respiração. A pessoa idosa, ela respira de forma muito mais compassada. Um idoso executa em cerca de 14 a 18 movimentos respiratórios por minuto. Enquanto uma criança chega a executar 30, 40, até 60 movimentos respiratórios por minuto, um recém-nascido, por exemplo. Então, entenda, é uma máquina biológica que está todo vapor, rapidão, mas conforme vai ficando mais velha, vai desgastando e tende a diminuir. Agora, esse bacana aqui, ó, esse aqui, que põe o termômetro lá e dá 37 graus Celsius, esse não muda no que diz respeito à alteração da idade. Se você medir a temperatura corporal de uma pessoa de 90 anos, 37 é ok para ela. Se você medir a temperatura corporal de um bebê, 37 é ok para ele também. Não tem variação por conta da idade. Então a resposta está aqui. Pergunta muito comum em prova. Anota essa bagaça, hein? Questões sobre mecânica. O sistema de lubrificação do motor tem a função de quê, hein? Aquecer as peças móveis do motor. Não é. Deixa eu ler as outras alternativas para eu poder ver se eu não vou dar spoiler aqui analisando essa letra A. Aumentar o atrito e esquentar o motor para obter maior potência. Não. Reduzir a emissão de gases poluentes. Não. Reduzir o atrito e o aquecimento entre as peças. Então, beleza. Eu queria ler todas as alternativas para ver se não tinha nenhum assim se entregando. E aí, cara, vocês vão observar que essa letra B está brigando com a letra D. E quando isso acontece, eu chamo de alternativas brigonas. Quando duas alternativas são brigonas, guarde esse macete. Obrigatoriamente, a resposta tem que ser uma ou outra. Uma dessas duas. Nisso eu já elimino a letra C e elimino a letra A. Professor, por que elas são brigonas? Porque aqui fala aumentar o atrito e a daqui fala reduzir o atrito. Viu? E ó, daqui para frente fala esquentar o motor, enquanto na letra D fala reduzir o aquecimento. Esquentar torna mais quente. Reduzir o atrito e o aquecimento, eu estou reduzindo tanto o atrito quanto reduzindo o aquecimento. Então aqui fala para esquentar, aqui fala para reduzir o aquecimento. São brigonas, uma brigando com a outra. E, gente, o objetivo do sistema de lubrificação é exatamente esse aqui. Ele quer reduzir o atrito entre as peças para evitar um desgaste prematuro e quer reduzir também o aquecimento, que é para o motor não superaquecer. Então ele reduz isso e reduz isso. São brigonas porque uma fala uma coisa, a outra fala o contrário. Então uma brigando com a outra, a resposta tem que ser uma das duas. E esse caso aqui, a resposta é a letra D de dado. Professor, como é que eu vou saber se é B ou D? Aí não dá para saber. Se você não conhece nada, pelo menos você sabe que A e C não são. Já pode eliminar, porque a B e a D estão brigando uma com a outra. Mas pelo menos na hora de chutar, você vai chutar com 50% de chance de acertar, né? Que é numa ou noutra. Beleza? Já ajuda o macete, não já? Questão de primeiros socorros. Não é correto adotar a seguinte conduta para a imobilização em caso de fratura. Fratura quer dizer, o cara quebrou um osso, quebrou a perna, quebrou o braço, e você precisa imobilizar aquilo. O médico imobiliza com gesso, né? Mas você não tem gesso, você nem sabe fazer aquilo de gesso, né? Então vou ter que imobilizar com alguma coisa rígida, um papelão, uma ripa de madeira, prender aqui com uma fita esparadrapa, um pano amarrado, qualquer coisa. Mas tem que imobilizar. Você já aprenderam isso na aula de primeiro socorro. Só que aqui a questão está querendo saber qual que não é correto. Mas quando eu for fazer essa imobilização ali do braço ou da perna que está quebrada, fraturada, o que não é correto? Aplicar panos limpos sobre as fraturas expostas. A fratura exposta é quando o osso ponta para fora, aí fica o ferimento, tem que fazer um curativo. Pano limpo é uma boa ideia, beleza. Aqui está ok. Eu estou procurando aqui não é, então já posso eliminar ela. Manter a vítima deitada, legal. Deitada é onde ela vai ter menos desconforto, né? Vou botar ela em pé, sentada, para quê? A não ser que ela quiser levantar, né? Então mantê-la deitada, ok. Eu estou procurando aqui não é, já eliminei essa. O comprimento de uma tala é o material rígido que você vai usar para imobilizar o membro que está quebrado, fraturado. Pode ser um papelão, um pedaço de ripa de madeira, qualquer coisa. O comprimento da tala deverá ser suficiente para imobilizar também as articulações acima e abaixo. Articulação, ó, não sei se vocês vão conseguir ver pelo vídeo aqui. Imagina que eu quebrei
Aqui, exatamente aqui, nesse ponto. O que é articulação? É onde eu tenho mobilidade. A articulação que está abaixo é a do meu punho. A articulação que está acima é a do meu cotovelo. Então, quando eu vou imobilizar, eu não imobilizo só onde quebrou, não. Eu tenho que imobilizar abrangendo a articulação que está abaixo e a articulação que está acima. Então, agora vocês acabaram de descobrir por que quebra a mão e o médico ingesta até o antebraço. Ou então quebra o antebraço e o médico ingesta até cá em cima no braço. Entendeu? Né? Porque tem que ultrapassar essas articulações. Então, aqui está certo. Ó, o comprimento de uma tala deverá ser suficiente para imobilizar também as articulações que estão acima e abaixo da fratura. Ok, certinho, lindo. Eu estou procurando aqui, não é correto. Então, já vou eliminar essa. Antes de imobilizar, puxar o membro fraturado, recolocando na posição natural. Aqui está o problema. Puxar. Pensa, o cara está com o osso quebrado, você vai puxar. Ah, mas eu vi lá no filme, o cara puxou o braço do outro, botou no lugar. Gente, primeiro, aquilo não é fratura. Aquilo pode ter sido um deslocamento, qualquer coisa assim. Às vezes no futebol acontece. A gente está vendo uma partida de futebol, o cara torceu ali a mão. Já vi acontecer com o goleiro, o dedo. Costuma cair, o dedo desloca. Aí ele puxa para botar no lugar. Mas aqui não quebrou, só deslocou. E você não é profissional, ainda que você soubesse, tivesse certeza que não quebrou, que só deslocou, você não ia fazer isso. Você não vai puxar aquela bagaça ali, senão você piora a situação da pessoa. Então, puxar, meu amigo, esquece isso. Você não vai tentar recolocar o osso na posição natural, não. A ordem para você, que é socorrista, é essa aqui, ó. Imobilizar. O que é imobilizar? Imobilizar é não mexer e não deixar a própria vítima mexer. Aí você vai lá e puxa. Não faz sentido. Totalmente incoerente. Isso aqui não é um procedimento correto. Você não vai puxar nada. Como a questão está querendo que eu responda que não é correto, achei. Ela aqui, ó, a letra D aqui. Ó. Viu aí? Foi para a conta. Questão sobre processo de habilitação. Não é documento de porte obrigatório. O que é porte? Portar é carregar comigo ou consigo. Se eu falo que você precisa portar a sua carteira de habilitação, você tem que carregar ela para você mostrar para o guarda. Ah, professor, mas hoje em dia a gente pode mostrar no celular. Beleza, mas você está carregando ela digitalmente no celular, não é? Ela é de porte obrigatório. Então, vamos lá. Quer saber qual que não é documento de porte obrigatório? A CNH é um documento de porte obrigatório. O CRV, que é o certificado de registro do veículo, ele, na verdade, ele nem existe mais desta forma, mas o Código de Trânsito ainda faz menção a CRV, então continua caindo questão desse tipo. O CRV, que é o certificado de registro, ele não é de porte obrigatório, nunca foi. Então já achei. Aqui está pedindo qual que não é de porte obrigatório. A PPD é uma habilitação, assim como a CNH, não é? A PPD é provisória, a CNH é definitiva. A PPD é de porte obrigatório? Sim, claro, você tem que carregar a sua habilitação para mostrar para o guarda. Essa aqui é. CRLV é de porte obrigatório? Tá, ele é muito parecido com o CRV, tá vendo? Qual que é a diferença do de cima para o de baixo aqui? É que o de baixo tem uma letra L a mais, não é? Esse L é de quê? É de licenciamento. Nunca mais esqueça disso. Licenciamento. Tem gente que chama de licenciamento anual. Por quê? Porque todo ano você precisa emitir o licenciamento do seu carro para provar para o guarda de trânsito que o seu carro está ok, que ele pode circular. Se você não pagou IPVA, ou se o seu carro tem multa pendente, se tem algum BO ali, esse licenciamento não vai ser emitido. Então você não pode circular. Sacou? Por isso que a gente tem que andar com CRLV, porque é o L de licenciamento. Enquanto o de cima não tem L, então não é de licenciamento. Ele não interessa para o guarda ver isso aqui de cima, ele quer ver o de baixo aqui. Ó. Hoje em dia, só para vocês entenderem, esses dois documentos, tanto o CRV quanto o CRLV, viraram isso aqui, ó, CRLV-E, que é um documento só. É o eletrônico, né, que pode ser impresso em casa também, folha de papel comum, não é aquele verdinho mais igual vinha. Então, você fica atento. Se na prova cair CRLV-E, esse aqui é obrigatório, tá? Porque ele já compõe os dois. Agora, se desmembrar, você já sabe, esse aqui não é de porte obrigatório. O letra B aqui não é de porte obrigatório. O letra D aqui é. E só uma última informação. Professor, eu ouvi dizer que agora a polícia não pode mais multar quando eu não estiver portando a habilitação ou o documento do carro. Que esses dois aqui são habilitação, né? Esse e esse. E esse aqui é o documento do carro. Não é bem assim não, tá? A verdade é,
esses documentos, tanto a CNH quanto o licenciamento do veículo e a PPD, continuam sendo documento de porte obrigatório, tá? Continua constando isso lá no Código de Trânsito Brasileiro. Contudo, se o policial te parar, pedir para você mostrar esses documentos e você não tiver com eles em mão, nem no celular, nem de forma digital, o policial não vai chegar multando, não. Ele vai fazer uma consulta no sistema. Se ele tiver como consultar no sistema na hora e ver que a sua habilitação está regular, está tudo certinho, que o licenciamento do veículo está regular, está tudo certinho, ele não vai te multar, não vai acontecer nada. Mas vamos supor que houve uma falha de sistema e ele não conseguiu fazer essa consulta na hora. Aí ele vai te multar. Por quê? Porque era a sua obrigação portar o documento. Você não estava portando. Aí ele foi para a segunda alternativa, que é consultar no sistema. Se ele consegue consultar no sistema e ver que está tudo ok, ele te libera. Mas se não conseguir consultar? Sacou? Então essa isenção da multa aí é se ele conseguir verificar no sistema. Se ele não conseguir, a multa vai acontecer normalmente. Então, esses documentos são de porte obrigatório, com exceção do CRV, tá? Que esse aqui não é de porte obrigatório. Letra B de bola. Questão sobre direção defensiva. Não está relacionado a ato inseguro do condutor. Veja bem, ato inseguro do condutor. Ato inseguro é uma imprudência. Ato inseguro é uma imprudência. Excesso de velocidade é ato inseguro. Precariedade na sinalização viária. Sinalização da via, as placas enferrujadas, mal sinalizado. Isso tem a ver com o condutor? Não, isso tem a ver com a via. Então já achei. Qual que não está relacionado a ato inseguro do condutor? A letra B. Desobediência ao sinal do semáforo fechado. Desobedeceu o semáforo. Aí é o condutor. Ok, essa é. Dirigir embriagado. Ok, também é. A única que não tem relação a ato inseguro do condutor é a precariedade na sinalização viária. Ficou fácil essa aí, né? Questão sobre primeiros socorros. Não se deve fazer em caso de vítima com febre. Febre é o quê? Temperatura alta. Temperatura corporal está acima de 37. É mais que 37 graus Celsius. É Celsius mesmo, né? É. Passou o termômetro ali, está com mais de 37, então ela está com febre. O que acontece? O que acontece quando a pessoa está com febre? A temperatura corporal está alta, ela está muito quente. A sensação que a pessoa tem, quem está com febre, é de frio, não é? Você já sentiu febre, você sabe disso. Quem está com febre fica trêmulo, sentindo frio. Qual que é a vontade da gente? Enfiar debaixo de uma coberta. Só que se você enfiar debaixo de uma coberta, o que você vai fazer? O que a coberta, o que o agasalho, a blusa faz? Retém o calor do corpo, não é? Retém o calor do corpo. Então, se você agasalha uma vítima dessa, ao invés de você ajudar ela a baixar a temperatura da febre, você está ajudando a manter ou até aumentar. Então, o desagasalhar, que é o contrário de agasalhar, né? Existe o agasalhar, que é colocar uma blusa nessa pessoa. O desagasalhar é tirar o agasalho dessa pessoa, deixá-la com o mínimo de roupa possível. Então, desagasalhar a vítima vai fazê-la tremer muito de frio, mas vai baixar a temperatura corporal. Isso aqui é ok, tá certo. Tá? E aí a gente está procurando qual que não se deve fazer. Esse aqui deve. Preste atenção, se a vítima está com febre, você não pode agasalhar essa vítima. Agora, desagasalhar, que é tirar a blusa, tirar o agasalho, isso aí pode. Aquecer com cobertores para diminuir os calafrios. Ela vai sentir calafrio, acabei de falar isso. Agora, você pode aquecer ela com cobertor? Não pode. Tem que ser o contrário, é tirar o cobertor. Eu estou procurando aquela que não se deve fazer. Já achei. Você não pode aquecer com cobertores. Fazer banho de imersão na temperatura corporal. Normalmente, quem está com febre toma um banhozinho e melhora, não melhora? Mas tem que ser um banho de temperatura morna, que é mais ou menos a temperatura natural da pessoa. Né? Uma aguinha morna. Água quente vai piorar. Água fria não é recomendável, apesar de eu ver alguns profissionais da área de saúde fazerem, mas eles são formados, sem preparação para isso. Nós, leigos, não.
Se tivermos que dar um banho numa pessoa com febre, vai ser banho na temperatura corporal. Então aqui, ok, o banho na temperatura corporal, beleza. Aplicar compressas. Compressa é pano molhado, tá? Compressa é pano molhado. Molhe o pano, a toalha, na água fria e coloca sobre a testa da vítima. Ok, pode. Isso é muito comum. Pode colocar na testa, pode colocar no pescoço, pode colocar debaixo das axilas, nos pulsos, nos punhos, né? Nos punhos. Tudo é ok, ajuda a baixar a temperatura corporal. Então a única aqui que não pode é aquecer com cobertores, letra B de bola. Questão sobre normas de circulação que diz o seguinte: nas vias com iluminação pública, o uso do farol alto à noite existe uma regrinha básica que é, se a via tem iluminação, aqui ó, nesse caso aqui tem, ó, com iluminação, você vai usar o farol baixo, tá? Então o farol alto aqui é para via sem iluminação. Agora preste atenção, aqui fala nas vias com iluminação pública. É muito comum o Detran colocar da seguinte maneira, nas vias providas de iluminação pública. Então veja, em vez de colocar com iluminação, você coloca providas, nas vias providas de iluminação pública, você vai entender como a mesma coisa, tá? Guarde bem esse providas aí. Da mesma forma que se for uma via sem iluminação, a palavra vai ser isso aqui é um D, tá? Desprovidas. Se o Detran disse desprovidas, quer dizer, não tem iluminação pública. Esse des aqui é de não. Se ela diz providas, é com iluminação pública. Então, se liga nesses termos mais difíceis, porque é isso que costuma agarrar algumas pessoas na hora da prova, tá? Nas vias providas ou com iluminação pública, o uso do farol alto à noite é proibido, claro. Farol alto em via com iluminação não pode. Então, tá aqui, ó, proibido. Se você for observar, ó, na letra A fala permitido, não é. Na letra B fala permitido, não é. Na letra D fala permitido ainda com a casca de banana na frente, que é um somente. Quem estuda com a gente sabe que quando aparecem essas cascas de banana é 90% de chance da alternativa ser falsa, e nesse caso é falsa, é errada. Se você ainda não conhece as cascas de bananas, esse macete aqui é das cascas de bananas, precisa vir estudar com a gente, hein? Se liga aí. Então, ó, não é permitido, tá? Já risquei todos aqui que está falando que é permitido e já fui aqui no proibido. Proibido, pois deve ser usado farol baixo. Guarda essa regrinha. Se é via com iluminação, farol baixo. Via sem iluminação, farol alto.